Agora nós vamos conhecer a segunda guitarra nesse primeiro verso. Uma informação muito importante em relação a essa segunda guitarra, né? Como você já sabe que na música tem 3 versos, o primeiro e o segundo verso, a guitarra 2 ela é intocável. É o mesmo arranjo dos 2 primeiros versos. Agora, no terceiro verso, mesmo que você tenha lá a tablatura para esse terceiro verso da guitarra 2, você também vai conhecer os clichês, já utilizando a distorção em cima do terceiro verso. Então, se por acaso você está tocando com 2 guitarristas, né, e você é o guitarrista 2, no terceiro verso você não vai executar essa dedilhação que eu vou passar agora. Você vai tocar as frases, os solos, tudo bem? Então, é muita informação para agora, antes da hora, né? Mas vamos lá. Vamos tocar, então, esse primeiro verso, guitarra 2 agora. Bem, nessa segunda guitarra dentro do verso, nós temos apenas 3 acordes, né? O Sol menor com baixo em Ré, tá? Onde você pega da quinta para baixo, tudo bem? O Lá maior, tranquilo, né? E o Ré maior. Agora, cuidado com a palhetada, que é levemente mais complicado que a guitarra 1, porque você preenche um pouco mais a harmonização, né? Ó. Agora o segredinho está aqui, ó. Da quinta para a quarta corda, você pode usar o mesmo lado da palheta. E o restante você alterna. Olha lá. Perceberam? No Lá maior, a mesma coisa, ó. E o Ré maior, uma pequena adaptação, já que o acorde começa da quarta corda, né? Ó. Logo que você conclui esse primeiro verso com as 2 guitarras, nós temos mais uma vez a repetição da introdução. Lá na tablatura eu coloquei introdução 2, tudo bem? A guitarra 1 você já aprendeu, é a mesma coisa que você fez lá na primeira introdução. Agora, a guitarra 2, né, a diferença dessa segunda introdução para a primeira é que lá na primeira a guitarra 2 entrou só na metade. Dessa vez a guitarra 2 vai tocar toda a sequência dessa introdução. Então, vamos conhecer. E nesse momento nós temos então a terceira guitarra, que pode ser muito bem tocada pela guitarra 2, né? Para você não fazer confusão, quando você estiver ensaiando com a sua banda, você pode exatamente tocar esses pedaços que sobram da guitarra 2. Então, entrou a parte da distorção, imediatamente você interrompe a linha da guitarra 2 e passa para a guitarra 3, acionando aí a distorção na sua pedaleira. Então, vamos conhecer essa primeira frase da música. Então, em relação a essa primeira guitarra com distorção, vamos aos pequenos segredos, né? Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é uma pegada bem firme, com vibratos bem apimentados, né? Ó. Cuidado com esse bend, ó.
ele é bem chorado. Então, como ele é um bend lento, e aqui nessa região mais grave da guitarra, o conselho que eu dou é você colocar um dedo de apoio, aqui no caso o dedo 2, ó, na casa anterior, né? E logo depois dessa segunda introdução, a gente cai no primeiro refrão da música. No arranjo inteiro nós temos 2 refrões. Então, conhecendo agora o primeiro refrão com a guitarra 1. Agora, nesse primeiro refrão, a guitarra 1 e 2 executa a mesma coisa. Mas no finalzinho, a guitarra 2 ela faz um pequeno enfeite em cima dos 2 últimos power chords. Vamos conhecer com a tablatura para depois você ver a explicação. E logo depois desse primeiro refrão, nós temos mais uma vez a terceira e a última repetição da introdução da música. A guitarra 1 e 2, tranquilo, né? Mas a guitarra 3, nós temos novamente aquela frase bonita com distorção, só que pela metade, né? A gente nem começa pelo início do braço, a gente já entra direto na segunda frase. Então, para você não fazer confusão, vamos ver a tablatura somente desse trecho da introdução, com a guitarra 3, podendo ser a 2. Vamos lá. E passando essa terceira introdução, nós temos agora o terceiro e o último verso, que ele é bem diferente dos 2 primeiros. Nesse terceiro verso, em relação à guitarra 1, nós temos ali um pequeno clichêzinho. Vamos conhecer. Então essa foi a guitarra 1. A guitarra 2, você tem 2 opções. Ou você executa toda a base dedilhada, com som limpo, ou você faz os clichês que na tablatura eu coloquei guitarra 3. Né? Então a guitarra 2 ela pode virar a guitarra 3. Então eu tenho ali 4 frases, onde a primeira e a terceira são idênticas, e a segunda e a quarta são muito parecidas. Vamos conhecer essas frases. Então vamos aos segredos desse trecho, né? A primeira frase, tranquila, né? Bem bluseira. Agora, cuidado com a segunda frase em relação à última nota, né? Ó. Essa última nota, sendo um Fá natural, ainda fazendo parte do acorde que está sustentando aquele momento, que é o Sol menor, mas é o exato momento que você vai para o Lá. E no Lá maior, eu tenho a presença do Mi. E você jogando um Fá em cima do Mi, ó, dá um intervalo de segunda menor. É o mesmo caso isso aqui, ó. Uma situação bem desagradável. Então, quando você chegar nessa nota, né, ó, já corta ela rapidamente. E logo após o terceiro verso, já estamos encaminhando para o final da música, executando o segundo refrão.
E agora a última tablatura da música, que é a improvisação do final da canção. Vamos conhecer todas as frases para a gente conhecer os trechinhos mais perigosos. Então vamos lá. E esse solo, quando executado no andamento normal, a gente percebe muito feeling em frases de muito bom gosto, né? Nós temos aqui muitos clichês indispensáveis para quem está começando a tocar guitarra rock. Então, eu vou executar somente os trechos mais perigosos que você pode ter um pouquinho de dificuldade de estudar aí na sua casa, tá? Então, em alguns lugares do solo, eu tenho a presença de bends uníssono, né? Ó. Como é que funciona? Dedo 1 estacionado na nota Sol, e o dedo 3, ele sai da nota Fá para o Sol também, em forma de bend. Existem dois lugares que são rápidos, que você tem que tomar cuidado, né? O primeiro clichêzinho rápido aqui, no caso, é esse aqui, ó. Então, faça um exercício. Aprenda ele devagar primeiro. Paletado alternado, né? Tá legal? E indo um pouquinho mais para o início do braço, a gente tem um último trecho complicadinho, que no caso é esse aqui, ó. Já começa pela paletada, né? E sincronizando juntamente com os movimentos da mão esquerda, né, ó. E logo no finalzinho, cuidado com esse trecho, né, ó. Essa sequência de notas ligadas, também sendo chamado de bordaduras, né? Muito cuidado com o tempo disso aí, para você não se perder na hora de engatar os bends uníssonos. Basta você contar os pulsos, né? Ó. 1, 2, 3, 4 e vou embora, tá? E assim a gente conclui toda a música. Então a gente vai encerrar agora essa segunda parte da aula e a próxima parte é voltada para os violonistas que pretendem tocar essa música de um jeito mais simplificado, ok? Então, guitarristas de plantão, até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.